Olá, e aqui estamos mais um dia, mais um vídeo, e desta vez para comemorar, porque conseguimos eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Pela terceira vez conseguimos levá-lo à presidência da República. Fato histórico, uma vitória emocionante que foi decidida ali por uma margem de diferença baixíssima. Esperávamos uma vitória muito mais ampla, né, uma diferença muito mais ampla que não aconteceu. Independente do resultado, independente da diferença de um candidato para o outro, é importantíssimo comemorar. Não temos o que temer, não temos o que lamentar, porque vencemos pela primeira vez da história, evitamos a reeleição de um presidente. Segundo, o Bolsonaro é extremamente popular. Não tenho dúvidas que ele e o Lula hoje são as maiores lideranças populares do Brasil. Eu não posso afirmar hoje quanto tempo ainda o Bolsonaro manterá esse status, né? Diferente do Lula, que a gente sabe que é um status de liderança que já dura no mínimo aí 4 décadas, né? Então o Bolsonaro a gente não sabe se ele vai sobreviver politicamente para os próximos anos. É, Terceiro, Bolsonaro esteve o tempo todo como nunca um presidente fez, trabalhando com a máquina, usando dinheiro, usando a máquina pública para ganhar votos, né? Então foi um orçamento secreto que foi extremamente benéfico para sua campanha, para manter os seus apoios. Foi mesmo ele sendo contra a princípio, sendo resistente o Auxílio Brasil, foram outras medidas artificiais feitas, por exemplo, para diminuir o preço da gasolina. Então, assim, é, foi muito pesado, foi muito difícil. Eu estou disputando eleição como militante desde 2002. Sempre foi difícil, sempre foi difícil, né? Nunca foi fácil para a esquerda ganhar alguma coisa. Porém, sempre que enfrentamos algum adversário mais à direita, as coisas eram quase que normais. O mundo vivia uma normalidade onde determinados assuntos fragilizavam o adversário. O Bolsonaro parece que não fragiliza, ele não arreda, as pessoas que o defendem não arredam, não abrem mão das suas convicções. Então não importava se você levava a público provas onde ele estava falando sobre a questão do pintou um clima. Pintou um clima, parece que não trouxe efeito nenhum para as pessoas. A questão da má gestão do Covid, da pandemia de Covid, para muitas pessoas, muitos milhões de pessoas, isso não trouxe efeito nenhum. Eu acredito que em outros tempos isso era muito menos teria derrubado um candidato. Por muito menos já se derrubou candidatos que estavam com chances de ser vencedor, né? E por causa de algum assunto polêmico ele acabava caindo. Era muito fácil desconstruir uma candidatura, usando as próprias falas, usando atos falhos, e o Bolsonaro nada disso pega. É impressionante a resistência para convencer, a resistência para
não ter a sua imagem alterada ou abalada. Então foi muito difícil, e por ter sido muito difícil, todos nós que disputamos essa eleição como militantes, seja nas redes, né, seja virtualmente, seja pessoalmente na rua, tá de parabéns. Assim, foi incrível. Não dá para acreditar ainda assim que conseguimos, porque para mim estava muito difícil. Você pode ver os vídeos anteriores, o quanto a gente fala de forma otimista, né? Levantando a moral, tentando fazer as pessoas acreditarem que era possível. Mas a gente sabia das dificuldades. Eu só não achei que seria tão difícil, tanto que eu erro nas minhas duas previsões, e vocês podem ver nos vídeos anteriores, que eu erro na porcentagem. Eu achei que teríamos 5% de diferença aí do Bolsonaro, do Lula para o Bolsonaro, do Bolsonaro para o Lula, né? Nós teríamos 5% de diferença de um candidato para o outro, e errei no horário que eu acreditava que fosse acontecer a virada. Eu estava achando que a virada não vinha antes das 7h30, não viria, ia vir entre 7h30 e 8h30, e ela acabou vindo mais cedo, né? Então foi muito mais tranquila a votação, a apuração foi mais tranquila, consequentemente o resultado também acabou sendo mais tranquilo, acho, de disponibilizar. Provavelmente as pessoas estavam mais organizadas para fazer isso, e fez com que essa vitória tenha acontecido mais cedo do que eu esperava. Não acredito que outro político teria condição de vencer o bolsonarismo. O bolsonarismo foi extremamente eficiente na sua luta, né, na sua prática, na sua forma de fazer política para os tempos atuais, mas a esquerda não ficou devendo desta vez. A esquerda se posicionou, a esquerda ocupou espaços. Na tentativa de ocupar esses espaços que se cria, eu crio esse canal. É uma forma de, mesmo não estando presente nas ruas, algo que eu sempre fiz pelo menos um pouquinho, nós estamos presentes aqui e falando com pessoas que felizmente passam por aqui. Muitos não gostam, alguns gostam, mas é uma forma de dialogar com pessoas, né? De pessoas ouvirem o que nós temos para falar, e de a gente aprender com outras pessoas também, né? Então acho que assim, a esquerda está de parabéns, foi evoluindo com o tempo. Acho que nós da esquerda estamos muito mais preparados para enfrentar o bolsonarismo agora. O que não pode, em hipótese alguma, é se desorganizar, se desestruturar. Vai vir muitos embates pela frente. Inclusive, ainda não podemos falar que está vencido, porque a gente não sabe se o Bolsonaro vai reconhecer a vitória. Ele ainda não fez, e eu não sei o que ele está aguardando para fazer. Nem sei se vai fazer. Então ainda precisamos nos manter organizados, precisamos nos manter informados, precisamos manter as estruturas que foram criadas, porque eles são muito fortes e o bolsonarismo está muito longe de acabar. A vitória, essa vitória é importante porque ela adia, né? Ela diminui a velocidade do que os bolsonaristas estavam, do que esses bolsonaristas / fascistas estavam conquistando, né? Então eles vão ter que regredir um pouco. O Bolsonaro tem muitos votos, a gente não sabe como esses votos vão ser transferidos para outras pessoas, novas lideranças.
Tem muita coisa para acontecer na política nos próximos anos e muita coisa para acontecer até o final do ano. Se a gente viu uma campanha eleitoral que dia após dia uma grande bomba vinha para nos causar pânico, para nos causar felicidade, eu acho que agora vai ser igual até o final do ano e depois mais 4 anos de luta, mas aí são outras lutas. Temos que falar disso mais para frente. Lula tem um desafio, a militância tem outro desafio. O Lula de fazer um país melhor do que já foi, né? Um país melhor do que o Bolsonaro propôs, isso é obrigação. E a militância tem um desafio que é de ser paciente. Paciente, porque nós não elegemos um revolucionário, não elegemos alguém que vai tocar uma revolução à esquerda, nós elegemos um cara para derrotar o fascismo, derrotar o bolsonarismo. E a gente não pode criar expectativa demais de que vamos ter mudanças à esquerda que vão ser que vão atender os anseios de um país menos desigual, menos injusto. Eu acredito que vai ter evoluções, né? O fato de ter estancar a sangria que o bolsonarismo causou nos movimentos sociais, nas florestas, contra as minorias, esse estancamento vai acontecer. Mas assim, grandes avanços eu não crio grandes expectativas, tá? Então nós vamos ter que ter muita paciência para apoiar e criticar esse governo para que ele se mantenha à esquerda. Agora eu vejo a formação desse governo, que provavelmente vai ser uma formação de centro-esquerda, para atender os anseios que a luta necessitava, e vamos empurrar esse governo o máximo que puder à esquerda e trazer mais pessoas para o nosso lado, porque o bolsonarismo cresceu e conseguiu muito espaço, né? Então a gente tem que conversar mais. A gente tinha muita gente que em 2018 votou contrário ao Haddad, que era anti-Lula, anti-PT, neste ano esteve junto conosco, fez o L, tirou foto, comemorou junto conosco. Então a gente precisa agarinhar, né, trazer mais pessoas para o nosso lado, fortalecer o nosso campo, não continuar sem soltar a mão do outro e crescer essa onda progressista, para que a gente não passe mais pelo que a gente passou, né? Porque temos muitas lições a aprender. O bolsonarismo é fruto de várias falhas que a esquerda, aí o centro e a mídia, até a mídia liberal proporcionaram. Então a gente não pode repetir alguns erros, e vamos discutindo esses erros mais para frente em outros vídeos. Muito obrigado a todo mundo que tem passado pelo canal, muito obrigado para quem está curtindo o canal, muito obrigado pelo tempo que vocês gastaram da vida de vocês pelo outro, né? Porque quando a gente faz campanha política, a gente não faz por nós só, a gente faz pelos outros, pelos filhos, pelos netos, pelo futuro, e nós fomos bem-sucedidos desta vez. Um grande abraço, até a próxima, curte esse vídeo e segue o canal. Estamos crescendo de pouquinho em pouquinho, e graças a vocês aí que estão passando por aqui, está motivando eu levar isso aqui um pouquinho mais a sério do que eu planejei no começo. Um grande abraço, vitória sempre e até logo.